mais um programa Na Guerra, hoje, sexta-feira, 20 de junho de 2025, sempre às 21 horas aqui no nosso canal do YouTube. Hoje é o episódio 19 da série Contos de um Ex-Satanista e eu vou falar especialmente sobre os meus pais na fé, Dili e Yolanda. Então vai ser muito legal, fica comigo até o final, que você vai ver como que o amor de Deus é fundamental para o evangelismo e para a transformação das pessoas. Mas sempre te lembrando, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho e mande para os amigos, né? Olha, assista essa série aqui, essa série tá muito legal. Lembrando também que você pode comprar o livro Bruxaria, esse aqui. Nesta série agora do Na Guerra, tem também o livro Médicos, que não está nesse post. Nessa série Na Guerra, se você comprar o livro Bruxaria no meu site, você recebe ele autografado e com o selo comemorativo de 10 anos, que tem o QR Code da série. Então, é muito legal você ter essa lembrança. A série está sendo constituída em comemoração aos 10 anos dessa nova versão do livro Bruxaria, que foi escrito em 2003, nessa versão, e aí, 2015, a gente fez uma nova versão, reescrevi, tá bom? Também lembrando a vocês que neste final de semana, domingo, eu estarei em Nilópolis à noite e Nova Iguaçu de manhã. Vamos lá. Nova Iguaçu é a igreja do Bispo Gustavo, eu nunca lembro o nome da igreja dele, meu Deus. Mas é perto do Top Shop, tá? Na subidinha ali do lado do Top Shop, em Nova Iguaçu, tem uma igreja grande ali. Vou estar ali domingo de manhã pregando a palavra. E à noite eu vou estar em Nilópolis, na Edificação em Cristo, na rua do Mercado Cristal, no centro de Nilópolis, na rua José Antônio Bittencourt, ou Antônio José Bittencourt, 669, centro de Nilópolis, perto do Mercado Cristal. Na segunda-feira, eu vou estar na mesma igreja Edificação em Cristo, em Nilópolis, lançando o meu livro Médicos, tá? Então o livro Médicos será lançado na segunda-feira, 19h30, às 19h30. Eu vou estar lá com o livro, vou estar lá dando a palestra do livro, vai ser muito legal. Poxa, mas segunda-feira, não tem problema, você pode ir direto, porque tem cantina no local, e a cantina da igreja fica aberta antes do culto. Então você pode ir direto comer lá na igreja, a gente já vai se encontrar, porque eu vou estar cedo na igreja, e a gente já vai se conhecer, e você vai ouvir a palestra. É de graça, 0800. Então, segunda-feira, dia 23, tá? 19h30, na igreja Edificação em Cristo, em Nilópolis, rua Antônio José Bittencourt, 669, centro de Nilópolis, na rua do Mercado Cristal. Palestra de lançamento do livro Médicos, onde eu falo sobre venda de órgãos no mercado negro e satanismo institucionalizado. Vou mostrar dados reais desse mercado negro, vou mostrar as minhas fontes de pesquisa e vou falar para vocês do perigo que o satanismo está hoje institucionalizado dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro de outros órgãos, principalmente dentro dos hospitais, que é o tema desse livro Médicos, ok? Então é isso aí, pessoal do Rio de Janeiro. Aí eu vou ficar terça, quarta e quinta no Rio de Janeiro e sexta eu vou para São Paulo, porque sexta-feira começa o CETIB, nível 2, em Alphaville. Sexta-feira à noite, alô São Paulo, Barueri, Alphaville, estaremos juntos sexta, sábado e domingo. E domingo, dia 29, o CETIB é na igreja AD Alfa, Assembleia de Deus de Alphaville. Dia 29, no culto da manhã e no culto da noite, eu vou estar lá na frente, no espaço gourmet da igreja, apresentando meu livro Médicos para vocês e fazendo ali o lançamento para vocês, vendendo esse livro para vocês. Então leve lá seus R$30, custa R$30. No site custa R$40, ainda tem o frete. Presencialmente custa R$30 e não tem frete, sai mais barato, recebe o autógrafo do autor, a gente tira uma foto, vai ser bem legal, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, espero encontrá-lo esse final de semana no Rio de Janeiro e final de semana que vem em São Paulo. Recado para vocês, segunda-feira agora não terá Carlo Ribas Responde, porque eu vou estar em viagem, vou estar lançando meu livro lá no Rio de Janeiro. Caso tenha transmissão ao vivo do culto, eu vou pegar a transmissão e vou compartilhar no meu canal do YouTube para vocês assistirem a palestra de lançamento do livro Médicos. Se não tiver transmissão ao vivo, mas tiver gravação do culto, eu gravo e jogo no meu canal do YouTube depois para vocês, tá bom? Outra coisa, terça, quarta e quinta eu vou estar com a minha agenda livre
lá em Nilópolis, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Se você é pastor do Rio de Janeiro e quer aproveitar que eu vou estar lá e me convidar para dar um treinamento à sua igreja, pregar e tudo mais, manda uma mensagem no número do Grupo VIP, esse número aqui, ó, tá? Pode mandar uma mensagem nesse WhatsApp, 49 99124 6903, 49 99124 6903, e pergunte assim: olha, o pastor Carlos está no Rio de Janeiro, como que faz para levar ele na minha igreja, etc, tá bom? Aí o pessoal da nossa equipe vai atender vocês, vai dizer, de repente, como é que pode fazer para ir, mesmo que em cima da hora. Quem sabe é uma boa oportunidade para dar um treinamento para os seus líderes, para o pessoal da intercessão, da libertação, tá bom? É isso. Bom, vocês estão acompanhando aqui a série Contos de um Ex-Satanista e vocês sabem que o casal mais importante desta série, mais importante na minha conversão, foi o Dili e a Dona Yolanda. O Dili e a Dona Yolanda, eles eram casados, o Dili já é falecido, a Dona Yolanda está viva. Eles eram casados há muitos anos, eram jovens da igreja evangélica livre, em Cascavel, no Paraná, que na época era no bairro São Cristóvão. E o Dili tinha fotos dele, quando jovem, nos primeiros cultos com os missionários alemães que vieram para o Brasil para começar a obra da Evangélica Livre no Brasil. Foi uma missão alemã, depois veio uma missão americana que começou uma outra parte da obra da Evangélica Livre, inclusive em Cascavel. Eu lembro que vieram os americanos para ajudar a construir a Evangélica Livre Central. Mas eu lembro, depois que me converti, eu lembro de ver fotos do Dili, quando jovem, nas reuniões iniciais da igreja, construindo a igreja, colocando tijolos nas paredes, ajudando na construção da igreja, como nós fazemos, como quando jovens, crentes, enfim, eu depois da minha conversão construí muitas igrejas. E o Dili tinha esse amor pela obra, não é? O Dili se converteu num evento evangelístico e se tornou um excelente ganhador de almas desde então. Na minha época, ele era jogador de futebol, assim, ele era baixinho, gordinho, era aquele cara assim que joga bola, né? Informalmente, não um jogador profissional. Mas ele amava futebol e jogava muita bola, sempre jogando bola, sempre envolvido com o esporte. E ele ganhou muitos jovens para Jesus com o futebol. E a igreja tinha a cultura de fazer retiros de jovens. Nesses retiros de jovens, era comum levar jovens não crentes, porque eram retiros evangelísticos, tá? Não era aquele formato Encontro com Deus, que depois se popularizou, mas eram retiros evangelísticos. E muitos jovens entregavam suas vidas para Jesus nesses retiros. Era muito legal a estrutura do retiro. Os jovens crentes convidavam os seus amigos e iam para esses retiros na época do carnaval. Normalmente era na época do carnaval ou feriados prolongados. E o Dili tinha uma livraria evangélica chamada Livraria Evangélica Esperança, na primeira quadra da Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Quem é do Paraná vai lembrar. Vem da igreja da Avenida Brasil, passa pela frente da Igreja Matriz Católica, que tem aquela escultura da mão, passa pelo Hotel Copas Verdes, no primeira esquina que tem o sinal, vira à direita, ali começa Carlos Gomes. A livraria evangélica era do lado esquerdo, nessa primeira quadra, antes da rodoviária velha. E eu morava no hotel, que era o Hotel Flórida, que era do outro lado da rua, na primeira quadra também, em frente à livraria. E quando o Dili me chamou para jogar bola a primeira vez, eu fui, né? Era um futebol suíço, e eu gostei muito do ambiente, era um ambiente ordeiro, ninguém fazia falta em ninguém. Se alguém dava uma entrada mais firme, os outros, calma aí e tal. Então era um ambiente diferente, diferenciado. E eu gostei muito de estar no meio dessas pessoas. Me trouxe paz, me trouxe segurança. E com o tempo eu acabei descobrindo que eram evangélicos, eram crentes. Né? Como eu não tinha nenhuma preocupação com crente, não havia uma cartilha lá no satanismo dizendo, olha, não se envolva com crente, porque eles não davam bola para os crentes. Então, não tinha problema, né? Para mim, só que começou a desmistificar algumas coisas, porque na minha cabeça o crente era retrógrado, o crente era fanático, era burro, o crente era tapado, não é? E de repente eu conheci uma galera assim que, galera legal, uns moleque inteligente, trabalhadores, trabalhava em escritório, trabalhava em não sei o quê, professor e tal. E aquilo começou
a quebrar esses preconceitos que eu tinha de que o crente era burro, tapado, fanático religioso, que eles não eram. Não é? E aí eu comecei a gostar dos crentes. Eu comecei a gostar de estar com os crentes. E esses crentes da Evangélica Livre era uma igreja tradicional. Então não era uma igreja pentecostal que fala diferente. Não é? Entendam, para não parecer preconceituoso o que eu vou falar. Mas você vai numa igreja pentecostal, né? O irmão se veste diferente, se veste mais social, a irmã tem cabelo comprido, tem coque. Eles falam a paz do Senhor, tal, tal. A Evangélica Livre não, era a mesma linguagem. E aí, cara, tudo bom, tal, tranquilo? Pô, beleza, tal, tal. Não tinha a paz, não tinha essas coisas, tá? A gente saudava com a paz lá na igreja, às vezes, alguma coisa assim. A Evangélica Livre era bem tranquila. Não sei como está hoje, né? Tantos anos, 30 anos depois. Então, aquilo para mim foi uma barreira de entrada que não foi tão difícil de superar. Talvez se fosse um povo bem pentecostal, com uma linguagem pentecostal, talvez eu já tinha um preconceito, já criasse uma barreira. Mas como era normal, eu falei, pô, esses crentes não são o que falam que são, né? São legais. E aí isso me fez aproximar do Dili. Porque como o Dili morava do outro lado da rua, um dia eu tava na frente do hotel sentado, ele tava na frente da livraria, ele me olhou e fez sinal pra mim assim. Daí eu falei, tipo, o quê? Dele, vem aqui, tomar um café. Daí, vou. Fui lá, atravessei a rua, e aí, Dili? Tudo bem, então, e aí? Carlão. Ele que começou a me chamar de Carlão, esse apelido entre eles, assim. E aí, eu entrei na livraria. O que tinha na livraria? Livros evangélicos, bíblias, discos de vinil na época, pouquíssimos CDs, que era o começo, nós estamos falando de 93, né? Pouquíssimos CDs. Enfim, tinha apostilas de aulas de música, encadernadas, camisetas evangélicas. Nossa, eu lembro muito da livraria, ela era comprida assim. Do lado esquerdo tinha um balcão, do lado direito tinha umas estantes, na frente tinha uma pequena vitrine, e atrás tinha um toca-disco, que também era toca-fita, e com o tempo o Dili colocou um toca-CD. E lá no canto, daí tinha uma entradinha assim, mais à esquerda, tinha garrafa térmica com café e com chazinho da Dona Yolanda, e mais para trás aí entrava à direita, tinha um pequeno depósito, o escritório do Dili, e mais para trás um pouquinho tinha uma porta que abria e dava para um quintal meio que abandonado entre os prédios, assim, então os prédios altos, alto não, 3, 4 andares, aí tinha uma árvore, assim, uns matos assim, que resistiam à pouca luz que ali pegava, era mais úmido aquela parte de trás. E aí o Dili, tá, entrei lá, ele, quer um café, quer um chá? Não, eu quero um café, tal, tomei um café, tinha um banco de madeira com estufado, sentei ali, e a gente foi conversando sobre o futebol e tudo mais. E aí ele perguntou, que tipo de música que você gosta? Eu falei, eu gosto de rock, toco guitarra, toco blues. Sério? Escuta isso aqui então. Aí botou lá a Oficina G3, Cats Barneia e tal. Eu falei, pô, legal, hein? É evangélico isso aí? Eu falei, evangélico, é de crente. Rapaz, que sonzeira, me lembro da Oficina G3. Eu acho que era o Nada Tão Novo, Nada Tão Velho na época. Depois eles lançaram Indiferença. E eu acho que era. E gostei muito, a Juninho Afran, guitarrista, super guitarrista e tal. Fiquei ouvindo bastante e tal. E ele falou, você tem aparelho de som em casa, ali no hotel onde você mora? Eu falei, eu tinha um Walkman de ouvir fita. Depois eu me modernizei. Para quem não sabe, os mais novos, o Walkman era um aparelho que você colocava uma fita cassete nele, do tamanho do... Vou pegar aqui a nossa impressorinha de etiqueta de envelope. Desse tamanho, assim, você botava uma fita cassete, abria assim uma portinha, você encaixava uma fita cassete nele, fechava, prendia na calça aqui, um trambolho mesmo, e um fone de ouvido, você ia ouvindo música. Era a moda da Sony. Depois teve o CD-Man, que era um CD que você carregava na cinta para ouvir música. E ele falou, olha, eu tenho uma fita do Cats Barneia aqui, ó, vou te dar de presente para você ouvir umas músicas. Eu falei, sério? Poxa, que legal, obrigado. Tal. Ó, escuta de noite, bota lá e fica escutando. Olha a estratégia de evangelismo dele. Ele me deu uma fita de uma banda, o Cats Barneia, com músicas extremamente evangelísticas. Cats Barneia sempre foi uma banda bem de um rock brasileiro, mas bem evangelística. E a gente ficou essa tarde conversando e tudo mais. E aí ele me apresentou bandas americanas, Bride,
Petra, Guardian, White Cross e outras bandas, né, da época, americanas. Apresentou... Aí, com o tempo, eu conheci Marcos Witt, que já é mais adoração, que é espanhol. Enfim, mas era isso que a nossa conversa girava em torno de futebol e de rock, não é? E pouco de Bíblia. Quando eu tinha alguma dúvida sobre Bíblia, Jesus, igreja, eu perguntava para ele me respondia meio assim, ele não falava. Ele dizia, cara, olha, Jesus você tem que experimentar, você tem que ter uma experiência real. Jesus é Deus, é diferente da tua religião. E ele nunca tinha me perguntado qual que era a minha religião. Ele sabia que eu não era do bem. Mas ele nunca tinha perguntado assim, conversando comigo, Carlão, você é satanista, você é o que você é? Ele nunca tinha perguntado, entendeu? Mas ele sabia que eu não era, assim. Então ficava aquele lance meio assim, eu sei que você não é do bem, mas eu vou esperar o momento certo de você falar. E aí eu lembro que uma noite eu tava no hotel e eu coloquei o fonezinho de ouvido e liguei o Katz Barneia e tinha uma música que falava sobre deixe que o mestre seja a quilha da sua prancha e surfe em paz. Tem uma música para surfista. A quilha é aquela parte que fica embaixo que dá direção para a prancha. Aí a frase dizia, deixe que o mestre seja a quilha da sua prancha e surfe em paz. Eu não sou surfista, nunca surfei, não moro perto do mar, nem sou muito amigo, nem sou muito adepto de praia, mas fez muito sentido para mim. Olha como que foi. Porque mestre era um termo que para mim era muito presente, né? Porque eu tinha um mestre. Agora eu era o mestre. Então, a palavra mestre era muito, muito presente. E o mestre era quem direcionava mesmo. Então, quando a frase daquela canção veio dizendo deixe que o mestre seja a quilha da sua prancha e surfe em paz, estava direcionando esse mestre a Jesus. Então, eu entendi muito claro que a música dizia, deixe que Jesus seja quem te direciona e a tua vida vai ficar em paz. E isso me impactou. Essa frase, não sei se foi o Brother Simeon que compôs, essa frase me impactou muito profundamente. Por causa do termo mestre, que para mim era um termo, né, muito comum, muito forte, muito diário, muito cotidiano para mim. E aí eu comecei a voltar todos os dias na livraria. Eu acordava de manhã, eu ficava ansioso esperando a livraria abrir. Que ele abria assim umas 8 e pouco, 9 horas. Eu acordava antes, tomava café, e eu ficava esperando a livraria abrir para eu ir lá conversar com o Dili. E todo dia o Dili começou a ser o que eu não tinha, porque eu morava com meu pai. Mas meu pai, querido, né, sempre foi na dele, fechado, assim, não tinha, a gente não conversava muito. E o Dili começou a ter essa sensação de paternidade, sabe? Eu comecei a ter essa sensação de paternidade com o Dili. Eu comecei a olhar para ele como um pai. Comecei a ver no Dili um homem mais velho, não muito mais velho do que eu, mas mais velho, não é? Casado, com filhos. Eu era um jovem, um adolescente, né? Então, assim, comecei a olhar para ele. Hoje ele teria o quê? Uns 70 e poucos anos? Talvez. Não tenho certeza. Né? Eu vou fazer 50, ele devia ter uns 20 anos a mais que eu. Então, eu comecei a olhar para ele e ver nele uma figura paterna. Então eu comecei a me sentir confortável e sentir confiança em falar com ele algumas coisas da minha vida. Contar a minha história, não é? Contar da minha mãe que estava lá em União da Vitória, na outra cidade. Contar sobre meu pai. E aí ele conhecia, o seu Álvaro. Eu vejo o seu Álvaro passando aqui, porque meu pai ia pro ponto de ônibus. Aí meu pai teve paralisia infantil, então ele manca de uma perna. E ele, eu vejo o seu Álvaro ali passando no trotinho dele. Tal. Então ele já passava, às vezes eu ia com meu pai, final de semana, sábado, ia comer alguma coisa, o Dili e a Dona Yolanda estavam sentados na frente da calçada, a livraria estava fechada à tarde, eles estavam sentados, vendo o movimento. Eu, Dili, daí ele falava, seu Álvaro, Carlão, seu Álvaro. Aí meu pai começou a gostar do Dili também, começou a conviver também ali, não ir na livraria, foi algumas vezes ali, mas pouquíssimas, mas meu pai, o Dili já atravessava a rua, e lá do lado da rua, levava um copo de chá pro meu pai, copinho descartável de chá, seu Álvaro, chazinho pro senhor aqui, ó. Sabe, o Dili sempre foi assim, muito agregador, muito evangelizador.
E com essa proximidade, eu comecei então a subir no andar da casa deles, porque a casa deles era no andar de cima, né? E comecei a subir ali. O Dini me chamava: Ô Carlão, vamos subir ali que a Yolanda fez um bolo, vamos tomar um café. Aí eu subia, sabe? Ele começou a me trazer pra mesa, né? Me trazer pra intimidade da família. Carlão, eu vou fazer um almoço amanhã, vem almoçar comigo. Daí eu ia almoçar. Daí eles oravam antes do almoço. Eles liam um texto da Bíblia antes do almoço. E eu ficava ali respeitosamente ouvindo. E tudo aquilo começou a ir destruindo dentro de mim a força do demônio, a raiva, sabe, os preconceitos com os evangélicos. O amor daquela família começou a me contagiar. A forma como que eles tratavam o Tiago e a Tati, os filhos. O Tiago se tornou meu aluno de guitarra depois. Enfim. Então, tudo isso começou a impactar muito profundamente a minha vida. O papel deles na minha evangelização foi fundamental. Eu devo, né, obviamente, a Deus, e o óbvio não precisa ser dito, mas humanamente eu vou dizer para vocês assim, 80, 90% da minha conversão eu devo ao Dili e à dona Yolanda. E os demais foram fundamentais, mas foram pontuais, não é? Cada um no seu momento, a sua forma, usados por Deus, mas o Dili foi um papel diário, uma construção diária. Dona Yolanda já orava por mim antes de eu conhecê-la. Ela olhava pela janela da casa dela, lá embaixo na rua, via eu brigando com os mendigos, com os cheiradores de cola. Tinha as gangues de cheirador de cola naquela época. Eu e o Alex, que era o porteiro do hotel, e também o filho do Catarino. O Catarino era o guardinha da rua, tinha os filhos dele. A gente via os cheiradores de cola vinham na rua, a gente saía no braço com eles brigando. Aí a dona Yolanda olhava e orava e clamava e dizia: poxa, esse menino aí olhava para mim e orava pela minha vida. Eu já era atleta de taekwondo, então meu mestre Antônio Locatelli, que é meu amigo até hoje, foi um amigo, primeira pessoa para quem eu falei que eu me converti foi para ele. Quando eu me converti, eu fui contar para o Antônio. Ele me deu um abraço, ele falou: eu desejo que você seja muito feliz, eu desejo que você possa ter uma vida muito boa. Foi a melhor. E ele foi em igreja várias vezes depois disso, mas não é um evangélico. Não era na época, não era. Ele era católico na época. Eu não sei nem como que ele está hoje, faz tempo que eu não vejo. Mas é um querido, um amigo querido, uma pessoa próxima. E agora, porque a gente mora em cidades distantes, né? A gente vai se distanciando aos poucos. Mas ele foi a primeira pessoa que eu contei. E o meu mestre de taekwondo, o Antônio, também começou a frequência. Veja, então, assim, a família do Dili me alcançou e essas pessoas, o Antônio também ia na livraria de vez em quando comigo. Todo mundo ali ia conhecendo um pouquinho do evangelho. Veja como é importante a sua influência como cristão na vida de quem quer que seja. Eu recebo muitas perguntas no Carlos Ribas Responde sobre como evangelizar espírita, como evangelizar umbandista, como evangelizar satanista, como evangelizar católico. Você vê que não tem um manual, não tem uma regra? Que é só você ser bênção, ser luz nas trevas, ser sal no mundo. É só você ter uma vida alinhada com Deus, dar bom testemunho, viver o evangelho verdadeiro, que as pessoas que chegarem perto de você vão ser profundamente impactadas com aquilo que é a tua verdade, com aquilo que Jesus colocou dentro de você, que é o evangelho. Então, esse episódio é um episódio de homenagem e de agradecimento ao Dili, que já está descansando nos braços do Senhor, e a dona Yolanda, que ainda alegra muita gente, porque é uma serva de Deus. Que Deus abençoe profundamente essa família, que Deus honre essa família. O Dili é um guerreiro. O Dili ganhou mais de 100 jovens para Jesus naquela época. Uma centena de jovens. A igreja explodiu de jovens estes ganhos para Jesus através do ministério do Dili, famoso Nadir Moreira. Que Deus o mantenha guardado preciosamente nos céus e nós nos encontraremos um dia na glória, com certeza. Amém? Bom, que Deus te abençoe poderosamente. No próximo episódio, eu vou falar sobre
Deixa eu ver aqui na minha lista. No próximo episódio, eu vou falar sobre o encontro que eu tive com Satanás, e Satanás me deu uma missão para me tirar da cidade de Cascavel, porque ele viu que eu estava me aproximando demais dos crentes, ele viu que eu ia me converter. Então ele me tirou de lá, porque ele me deu uma missão. Próximo episódio é a missão que Satanás me deu. Sexta-feira que vem, não perca. Para você que é inscrito aqui no canal, sexta-feira que vem. Mas para você que é membro pagante do canal, você já vai assistir hoje, porque já vai estar liberado para você o episódio 20 também. Então, que Deus te abençoe. Se você quer assistir antecipado, não quer esperar a semana que vem, torne-se membro. Tem um botãozinho do lado do inscreva-se, que é o botão torne-se membro. Você pode se tornar membro do nível básico, que você já vai ter acesso aos episódios futuros que estão gravados, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus, e até lá. Tchau, tchau.